Você sabia que o homem mais importante da história moderna dos Estados Unidos é um pastor batista? Estamos falando de ninguém menos do que Martin Luther King Jr. Roda a vinheta aí e bora pro vídeo. E aí galera, se você gosta de política, aqui é o lugar certo para você. Bom, Martin Luther King nasceu no dia 15 de janeiro de 1929, na cidade norte-americana de Atlanta, no estado da Geórgia. Ele era filho de um casal protestante batista e o seu pai era pastor, e foi essa mesma vocação que Luther King seguiu. Sua formação como estudioso da teologia ocorreu no Seminário Teológico Crozer, no estado da Pensilvânia. Quando era ainda apenas um estudante, Martin Luther King conheceu a jovem Coretta Scott, uma jovem estudante de música com quem se casaria algum tempo depois. Sem dúvida, a maior preocupação dos negros dos Estados Unidos naquela época era a questão da segregação racial. Essa questão estava intimamente ligada ao passado da parte sul daquele país. Eis que no ano de 1954, Luther King, juntamente com a sua esposa, mudam-se para a cidade de Montgomery, no estado do Alabama, um dos mais racistas do período. King foi com a missão de ser pastor batista naquela cidade. Todavia, ele estava sempre atento a essas questões raciais e recorrentemente estudava filosofias de protestos não violentos como aquelas que foram lideradas por Mahatma Gandhi. Martin Luther King começou a ter projeção nacional como um ativista antirracista em virtude do caso Rosa Parks. O caso Rosa Parks ocorreu no dia 1º de dezembro de 1955, na mesma cidade em que Luther King residia juntamente com a sua família. Naquela época, existia segregação racial até mesmo no uso coletivo dos ônibus. Os lugares para negros e brancos eram delimitados. E caso os assentos destinados aos brancos estivessem todos ocupados, os negros assentados eram obrigados a se levantarem para ceder lugar para os brancos. Rosa Parks era uma negra que estava no ônibus nesse dia 1º de dezembro de 1955 e se recusou a levantar-se quando os assentos destinados aos brancos estavam já todos ocupados. O motorista do ônibus exigiu que Rosa Parks se levantasse para ceder lugar a um branco e, quando ela recusou, acabou sendo presa. Martin Luther King foi um dos principais articuladores dos protestos em defesa de Rosa Parks. Vale ressaltar que ele já usufruía de um prestígio na cidade em virtude do seu carisma e do posto que ocupava como pastor. Os sucessivos protestos, juntamente com as ações movidas contra a empresa de ônibus, culminaram na libertação de Rosa Parks e, além disso, na abolição da segregação racial no transporte público daquela cidade, segundo decisão tomada pela Suprema Corte dos Estados Unidos. Esse caso, Rosa Parks, conferiu a Martin Luther King uma projeção nacional e, ao longo do tempo, o líder dos negros do sul estadunidense começou a organizar manifestações em outras regiões do país, o que começou a chamar a atenção da imprensa internacional. Seus discursos começaram a ser ouvidos também por outros movimentos organizados, que também tinham uma postura pacifista, como aqueles que eram contra a Guerra do Vietnã. E eles acabaram lutando também pelos direitos dos negros, e os negros também encamparam o movimento contra a Guerra do Vietnã. Então foi uma mão lavando a outra. Entre os discursos de Martin Luther King, com certeza o mais célebre foi aquele proferido no dia 28 de agosto de 1963, na capital norte-americana. A famosa Marcha para Washington contou com cerca de 250 mil pessoas que marcharam até a capital norte-americana em prol de direitos iguais para negros e brancos.
Essas 250 mil pessoas ouviram a repetição da frase I have a dream, que em português significa eu tenho um sonho, discurso este que Martin Luther King expressou o seu desejo da convivência harmônica entre brancos e negros. I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. No ano seguinte a esse discurso, em 1964, Martin Luther King recebeu o Prêmio Nobel da Paz, em reconhecimento à sua luta e, sobretudo, à sua estratégia, a manifestação pacífica. Nesse ano, Luther King também publicou um livro chamado Por que Não Podemos Esperar. No dia 4 de abril de 1968, Martin Luther King foi assassinado com um tiro na sacada do Hotel Lorraine, localizado na cidade de Memphis, estado do Tennessee, por um homem chamado James Earl Ray. Inicialmente acharam que Ray era um presidiário fugitivo que havia sido contratado para matar Luther King. Posteriormente chegaram à conclusão de que o motivo exato do crime era devido ao ódio racial de Ray contra os negros, cujo representante máximo naquela época era Martin Luther King. King era filiado ao Partido Republicano, e isso não é nenhuma surpresa, visto que, desde a fundação do partido, que ocorreu no ano de 1854, os republicanos encampam uma luta a favor dos negros. Desde o presidente norte-americano, que era republicano, Abraham Lincoln, que era contra a escravatura, até Martin Luther King, que era contra a segregação racial. Vale ressaltar que a formação cristã foi essencial na formação do ativismo político de Luther King. Desde a questão da oratória e retórica, visto que, como um pastor e pregador do evangelho, ele deveria ter essa área bem exercitada, até na questão da alteridade e no entendimento de que todos os homens são iguais perante Deus e perante a lei. Desde então, King foi eternizado na história da humanidade. Ele já apareceu na capa da revista Time e também possui um monumento em sua homenagem na cidade de Washington. Então é isso aí, pessoal. Esse aqui foi um breve resumo da vida de Martin Luther King. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Deixa o seu like porque dá trabalho para fazer, dá trabalho para pesquisar, para gravar. Então deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal, manda esse vídeo para todos os seus amigos. É isso aí, até a próxima. Valeu!